Saudações a todos, estamos aqui para iniciar o nosso estudo do RISPOA, onde a gente vai se aprofundar e debater todo o decreto 9013, que vai tratar da inspeção de produtos de origem animal. Diretamente, sem muita embromação, o meu conselho é para que se faça uma leitura ou concomitante ou prévia aos vídeos, porque alguns artigos muito simples, eu não vou me ater muito, uma simples leitura é suficiente para compreensão. Alguns outros artigos que demandam um pouquinho mais de reflexão, a gente vai se ater um pouquinho mais. Mas, enfim, vamos começar lá. A primeira coisa que deve ser citada aí é que o decreto ele vai regulamentar, sim, o decreto ele vai trazer as regras, como funcionam. O que cria o serviço de inspeção é uma lei, tá? E a lei aqui é a lei número 1283, lá de 1950. Então, essa foi a lei que criou o serviço de inspeção em território nacional. E, até muito recentemente, era regulamentada pelo decreto 30.691. Pelo decreto 30.691, tá? De março de 52. Sim? Então, o decreto 9013 de 2017, ele atualizou o decreto 30.691. Então a gente ficou aí muitos anos com uma norma valendo e ela foi atualizada, alterada em 2017. Só lembrando que esse decreto de 2017 ele já teve correção pelo decreto 10.461 de 2020, tá? Então, se por um acaso você está com um decreto que não tem essas alterações, ele já foi alterado, muito brevemente, muito especificamente, mas ele já foi alterado. Então, assim, a primeira coisa que uma banca pode fazer uma pegadinha, alguma coisa do gênero, é fazer assim, o decreto 9013, ele cria o serviço de inspeção. Não, o decreto ele regulamenta. O que cria é a lei 1283, lá de 1950. Essa lei que cria, ela não vai mudar. Foi criado o serviço de inspeção, é essa daí. O que vai mudar é a regulamentação, tá? Ou mesmo a lei número 1283 de 1950, ela regulamenta o serviço de inspeção. Não, ela criou, o que regulamenta é o decreto, tá? Então vamos lá. Das disposições preliminares no capítulo 1. Este decreto dispõe sobre o regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, tá? Todos os derivados de produtos de origem animal, seja leite, ovos, carne, mel, enfim. Falou em produtos de origem vegetal, da vigilância sanitária, enfim. Não vai estar incluído aqui no RISPOA, tá bom? Que disciplina a fiscalização e a inspeção industrial e sanitária, tá? Ou seja, a inspeção no momento da fabricação lá na indústria e a fiscalização de transporte dela. Você falou em comercialização não é responsabilidade da inspeção. Varejo, o atacado sim, tá? Casas atacadistas de carne são responsabilidade da inspeção, mas supermercado, panificadora, isso é responsabilidade lá da vigilância sanitária, tá? Não é responsabilidade do serviço de inspeção, tá? Que fique bem claro, isso algumas vezes é conteúdo de prova. A fiscalização nos supermercados varejistas é de responsabilidade do serviço de inspeção. Não é, tá?
não é. No artigo 1º, parágrafo 1º, as atividades de que trata o caput anterior são da competência da União e são vinculadas ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Isso também é importante, tá? Sempre o serviço de inspeção deve ser vinculado à agricultura e agricultura. No caso aqui, a nível federal, o MAPA, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mas seja nos estados ou nos municípios, não é correto que ele seja vinculado à Secretaria de Saúde, que é muito comum essa confusão, mas sim à agricultura, tá? Até para evitar essa questão de dupla fiscalização lá na produção e depois lá no varejo, que é nos supermercados, tá? Evitar dupla fiscalização. No parágrafo 2º, as atividades que trata o caput devem observar as competências e as normas prescritas pelo Serviço Nacional de Vigilância Sanitária. Aí o parágrafo 3º ele foi atualizado aí pelo decreto 10.468, tá? Já de 2020. Então, este decreto e as normas que o complementam são orientados, entre outros, pelos princípios constitucionais, obviamente, do federalismo, da promoção das micro e das pequenas empresas de pequeno porte, do desenvolvimento científico e da inovação tecnológica, do respeito ao direito internacional dos tratados pactuados pela República Federativa do Brasil, os acordos bilaterais e multilaterais de equivalência, e também pelos princípios aqui, ó, da Lei 8.078, que vai falar, Lei 8.078 que vai falar da defesa do consumidor, a lei número 13.874, que vai falar sobre a liberdade econômica. Liberdade econômica. Minha caneta não está me ajudando. E a lei complementar número 123, que vai falar sobre as micro e pequenas empresas, tá? Terão por objetivo a racionalização, a simplificação e a virtude do processo, e a virtualização de processos e procedimentos. Então, até aqui muito simples, uma explicação breve do que é a inspeção, que vai agir lá na indústria, na produção em si dos produtos de origem animal, e que deve ser vinculado à agricultura. Basicamente isso até aqui, tá? Na sequência a gente vai estudar o capítulo 2, capítulo 1 bem simples, bem tranquilo.